decisão é uma escolha entre alternativas ou possibilidades que são feitas para tomar determinada atitude ou resolver determinado problema. E toda decisão passa por um processo, que é detectar o problema, colocar as alternativas possíveis para resolver esse problema, analisar cada uma delas, escolher qual é a melhor e colocar em prática. E um exemplo disso são as tomadas de decisões gerenciais. Herbert Alexander Simon foi um economista e psicólogo norte-americano. Ele teve interesse pela tomada de decisões a partir de 1935, quando ele foi fazer um trabalho que tinha o objetivo analisar um problema no orçamento administrativo público. Então ele viu que na empresa as preferências e fidelidades do tomador de decisões influenciavam mais do que as considerações econômicas racionais. A partir daí, Simon viu que tudo vinha sendo a partir da tomada de decisões humanas e de racionalidade limitada. Existem dois tipos de decisões, de acordo com as ideias de Simon. Decisões programadas resolvem problemas que já foram enfrentadas e que se comportam sempre da mesma maneira, como as ações do dia a dia. Todo dia, quando começamos um dia novo, enfrentamos decisões como a higiene, a alimentação, a locomoção. Então, não precisará fazer um diagnóstico ou criar alternativas. Outro tipo de decisão são as decisões não programadas. Essas situações são novas e cabe resolver analisando as suas vantagens e desvantagens. Um exemplo disso por exemplo, é uma empresa que está a fim de se mudar para o interior. Ela terá que tomar toda uma decisão, fazer toda uma avaliação da sua decisão, como as vantagens e desvantagens que ela sofrerá. Então, ela vai ter que enfrentar um novo problema e cabe a ela decidir sobre todos os seus prós e contras. Boa noite, meu nome é Wagner, sou supervisor de produção da empresa Plasmalha há 3 anos e meio. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho aqui das tomadas de decisões em relação à produtividade da fábrica. Então, o que acontece numa empresa, numa corporação? O que é preciso entender? A empresa ela é feita para produzir. Uma máquina, quando ela está parada, é um problema muito grande para uma empresa. Só que durante essa produção, durante uma jornada de trabalho, pode ocorrer alguns motivos de essa máquina vir a parar, interromper a produção. Então, o que vai estar acontecendo? Em relação a isso, nós estaremos analisando as possíveis paradas, possíveis problemas que podem ocorrer com aquela parada. Dentro dessas paradas, como a gente trabalha com uma linha de plástico de injeção, eu vou estar citando aqui alguns problemas que podem ocorrer durante a produção com essas máquinas, que são eles, problemas mecânicos, problemas técnicos, problemas de matéria-prima, pode ocorrer problemas até mesmo na regulagem, os reguladores podem mexer em algum parâmetro ali que pode vir a acontecer uma parada, uma interrupção, até mesmo uma quebra do equipamento. Pode ocorrer falta de insumos, que a gente faz a produção das peças, a gente precisa colocar etiqueta, colocar na embalagem, e às vezes pode acontecer que essa etiqueta, essa embalagem não esteja disponível ali no momento. Então isso também pode estar acarretando a parada do equipamento. E também pode acontecer de faltar operadores. Então, dentro de toda essa gama que eu passei de paradas, a gente vai estar tomando uma decisão do que fazer, para fazer com que aquele equipamento volte a produzir. Então, nós temos uma linha que a gente segue, que é uma política já da empresa, que é o que a empresa passa, que todas as corporações ela tem uma política
política dentro da organização. Então, dentro dessa política, a gente vai estar tomando as decisões, né? A gente vai estar averiguando se a gente vai deixar a máquina parada, se a gente vai trocar o molde, se a gente vai parar uma outra máquina, se aquela máquina ali ela é um pouco mais importante, né, para produzir naquele dia, a gente vai estar alocando um operador de lá, ou até mesmo acionando o pessoal, a equipe técnica, a equipe de manutenção, a equipe da ferramentaria, para fazer com que aquela máquina volte a trabalhar. Então, numa corporação, toda tomada de decisão ela é baseada na política interna da empresa. Assim fica um pouco mais fácil para a gente estar tomando as decisões. E sempre as decisões são tomadas em conjunto. Já há mais de 20 anos eu trabalho com máquina injetora, eu sou regulador de máquina. E essas daqui são as máquinas que eu trabalho. Essa aqui é uma máquina 200 toneladas. E geralmente acontecem problemas. Vamos supor, não toda noite, eu trabalho à noite, né? Trabalho no terceiro turno. Mas geralmente acontece problema num ou no outro. Eu cuido de 8 máquinas. E essa aqui, vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos supor, está trabalhando esse molde, tudo beleza, tudo reguladinho, está tudo certinho. Daqui um pouco, o operador vai lá me chamar que está dando rebarba na peça. Aí eu vou ter que vir, vou ter que identificar qual o problema. Vamos supor, o problema pode ser vários problemas, só que eu vou ter que identificar qual o problema que que está dando aquela rebarba ali. Pode ser quebrou uma coluna, essa coluna aqui tem 4, tem 2 embaixo, 2 em cima. Se quebrou uma coluna dessa, provavelmente vai começar a dar rebarba na peça, ou de repente a máquina nem vai mais fechar. Pode ser problema, vamos supor, daí seria problema de manutenção. Aí a máquina vai ficar parada. Pode ser problema de temperatura, baixou a temperatura, não está mais aquecendo, a peça vai começar a dar rebarba porque a temperatura baixou demais. Pode ser problema na placa, que fica lá naquela pipe lá, que daí já é problema elétrico, eu não posso mexer. Se for coluna quebrada também eu não posso mexer, então a máquina vai ficar parada até chegar o pessoal da geral ou das 5 horas da manhã, vai chegar os mecânicos, aí eles vão arrumar a máquina. Também pode acontecer, dessa rebarba está dando, o molde de repente saiu fora de centro. Aí já é outra situação. Eu identifiquei que o problema não é a máquina, o problema é o molde. O molde saiu fora de centro. Em situações, dependendo, a gente pode até tentar centrar o molde. Só que, de repente, o problema é mais grave, a gente vai ter que, daí eu vou conversar com o Vale, que é meu líder, a gente vai decidir que vai tirar o molde fora. Aí não é mais problema da máquina, então o problema é no molde, a gente vai tirar o molde fora e a máquina a gente vai pegar outra opção, aí o Wagner vai ver qual a próxima opção e vamos colocar na máquina, a máquina vai continuar rodando, aí eu vou programar ela para cair essa outra peça, porque o problema não é a máquina, o problema é o molde, então a máquina está boa. Então seria isso aí.